Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, gente. Vou dar um tempinho pro Instagram avisar todo mundo que eu estou ao vivo. Boa tarde, boa tarde. Começando mais um Astrologia na Prática. Vou arrumar meu batom, gente, ao vivo aqui, que eu borrei. Oi, gente, tudo bem por aí? Todo mundo de buchinho cheio? Bom dia. Ó, eu vou dar 2 minutinhos, tá, gente? Pra dar tempo de todo mundo entrar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o mapa. Os mapas que eu vou analisar. Pronto. Pessoal, começando aqui. Boa tarde novamente. Obrigada a todo mundo que tá aqui hoje. Espero que seja todo mundo de buchinho cheio, né? Ou quem não tiver, espero que eu seja uma boa companhia no almoço aí de vocês. Hoje eu vou analisar 3 mapas aqui. Essa live é a live do Astrologia na Prática. Então, nessas lives de sexta-feira, meio-dia e meio, onde eu gosto de analisar os mapas e trazer as questões que as pessoas me falam e mostrar como a gente pode ver isso através da leitura do mapa astral. Então, todas essas questões, elas são analisadas de acordo ali com os dados que a pessoa me passa, porque sempre que a gente vai analisar um mapa, é extremamente importante que a gente entenda o contexto ali da pessoa, o porquê que ela quer tanto aquela informação, é muito importante. Então, para quem é astrólogo, é sempre importante que você entenda ali junto ao cliente qual a dor dele realmente, qual é o momento que ele tá passando e qual o foco mesmo, porque no mapa a gente tem N informações, tem muita informação no mapa. Mas a gente precisa entender qual é o foco daquela leitura, um foco inicial realmente. É claro que quando você vai ler o mapa de uma pessoa, você vai olhar todos os pontos, todas as áreas da vida, todas as questões. Porém, quando você está ali com alguém e aquela pessoa quer que você analise algo muito específico, você precisa entender o momento dela com relação àquele assunto para você entrar no mapa com esse olhar. Então, todo o direcionamento da leitura será com relação a esse assunto, esse aspecto, tá? Então, essas lives de sexta têm esse objetivo de mostrar para vocês como que a gente analisa certas questões através do mapa e como que a gente precisa entender com a pessoa ali, junto à pessoa, todas essas informações pra gente ter uma leitura mais objetiva, a gente ter uma leitura mais assertiva também. Por quê? Todos os pontos aqui do mapa, eles têm diversas manifestações, e por isso que o contexto é importante, né? Então, em que momento da vida a pessoa está, como ela enxerga aquilo, como aquilo já está trabalhado para ela, né? E aquilo tá bem trabalhado, não está? Como é essa percepção? Então, porque quando a gente olha, analisa o mapa, a gente vê todos os potenciais, as maiores habilidades, a gente vê também aquilo que muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade, né? Ela tem uma dificuldade de perceber. Então, se você entende com a pessoa ali esse contexto de vida, como ela está vivendo, como ela está percebendo o mundo à sua volta, como ela percebe essas habilidades em si mesma, porque quantas vezes a gente já escutou sobre nossas habilidades com alguém e a gente não conseguiu se conectar. Eu acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você é muito bom nisso. Mas dependendo do momento de vida que você tá e do quanto aquilo está trabalhado em você, você às vezes não se conecta. Você fala, não, eu? Nossa, não. Então,
entender como isso tudo está para a pessoa é extremamente importante para você conseguir direcionar. Porque vamos supor, você olha o mapa de uma pessoa, né? Você olha ali o seu próprio mapa. E você vê um monte de habilidades, mas você não consegue se conectar. Então, a partir disso, você já entende, bom, tem ali uma questão comigo que eu não estou conseguindo me conectar, e aí você já precisa, então, olhar para outros pontos de dificuldade do mapa para talvez ali você encontrar uma resposta de por que você não está se conectando com aquelas habilidades, entendeu? Porque nós temos essas questões aí, né, em nós. Então, quando você sabe que tem certas habilidades, mas você não tá conseguindo se conectar, não tá conseguindo se desenvolver com relação àquilo, você automaticamente já precisa pensar, não, então tá, o que está me bloqueando? O que está acontecendo que eu não consigo me conectar com isso, né? Então, por isso que entender este contexto junto ao cliente é extremamente importante, porque muitas vezes você vai falar de coisas que aquela pessoa não tá conseguindo se conectar por vários motivos. Então, em toda análise é importante você olhar esses dois lados, né? A Angela colocou aqui, quando se faz a leitura do mapa natal, a análise é falada das 12 áreas? Das 12 casas. Sim, For. A análise de um. Acho que eu entendi sua pergunta. Quando a gente analisa o mapa astral, se a gente analisa todas as casas do mapa, certo? Se for isso, sim. Quando um cliente agenda uma leitura de mapa astral, quando ele pede, né, essa leitura do mapa astral, a gente, né, a gente como astrólogo entende um pouco do momento, sim, do cliente, porém, a análise não é feita olhando só um ponto, vai analisar tudo. Ascendente, a parte de finanças, parte de família, relacionamento, a carreira, sua rotina, parte de sua conexão com o grupo, sua conexão com a espiritualidade, com suas transformações, com esse inconsciente, com seus desafios, os pontos de dificuldade, o que o seu mapa tem de mais forte, porque tem pessoas que têm um mapa mais forte na questão de carreira. Então, é aquela pessoa que realmente é muito forte para ela a parte de carreira. Tem mapas que não. É muito forte a questão de relacionamentos na vida da pessoa, seja relacionamento amoroso ou as parcerias que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, cada mapa ele tem essa questão também de o que é mais forte. Então, a gente analisa realmente todas essas áreas. Então, a gente vai analisar a parte de finanças, tudo, relacionamento, tudo. Mas, claro, que cada mapa ele vai chamar atenção para uma coisa. Tem pessoas que, como eu mencionei, tem mapas que é muito forte a questão de carreira. Então, aquele mapa chama a atenção com relação a isso. Outros mapas chamam a atenção a questão familiar. Então, é uma pessoa que desempenha um papel muito, muito importante naquela família. Ela tem um foco muito grande com relação a essas questões. Então, sim, cada mapa tem algo mais forte, tá? Quando a gente analisa mesmo até a concentração de planetas no mapa, então naquela mandala, a gente tem lá os planetas distribuídos, né? Às vezes tem pessoa que tem os planetas no mapa tudo num hemisfério só. Então, aquela pessoa, ela tem uma concentração mesmo de energia da vida dela, ela despende muita energia para aquela área em específico. Por quê? Porque ela veio desenvolver aquelas questões. Os planetas no mapa astral são extremamente importantes. Eles dão o tom do mapa inteiro. Então, a partir disso a gente consegue entender. Independente de como você se comporta em outras áreas, tem coisas no seu mapa que tá mais forte, tá? Então, quem tem na mandala astrológica, que tem uma concentração de planetas nessa parte mais de baixo, aqui, né, dessa questão das casas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma pessoa que veio aqui desenvolver muito as questões internas, né? Essa questão de como ela vai se desenvolver internamente para depois ela conseguir desenvolver melhor esse eu dela para o mundo. Então tem toda essa questão, né? Não quero só saber sobre o que está acontecendo no momento, quero a leitura da promessa natal. Exatamente, Angela, é isso que eu comentei mesmo, tá?
Então, uma leitura de mapa completa, a gente analisa tudo, tá? A análise mais ou menos do mapa natal dá umas 2 horas de análise de áudio. Então, é muita coisa, gente. Eu falo até pros meus clientes sempre que eles enjoam da minha voz, né? Porque imagina, tipo, a leitura de um mapa natal tem 2 horas, 2 horas. Tem mapa que, dependendo, né, dos pontos, dá mais de 2 horas de análise. Então, assim, é bastante coisa, né? A pessoa fica muito tempo escutando a minha voz. Tá? Eu já acho que consegui responder, tá? Beleza. Foi até bom ela ter perguntado, né? Porque às vezes algumas pessoas entendem que o mapa você tem que escolher uma questão e aí é só aquilo que vai ser olhado. Não, numa leitura de mapa astral é olhado tudo, tá? E essa questão de momentos são os mapas preditivos, o mapa do ano. Aí, além da leitura do mapa natal, tem mais 1 hora e meia de análise, né? De áudio aí, né? No meu caso, tá, gente? Eu acho que cada astrólogo tem uma forma. Tem astrólogo que faz essa análise escrita, né? Eu faço em gravação de áudio ou consulta via Zoom. De qualquer forma, para quem eu envio o áudio, depois a gente pode marcar uma consulta via Zoom para a pessoa tirar dúvida, etc. Então, para essas pessoas a gente consegue ter todo esse olhar do mapa, todo o direcionamento aí do mapa. É que hoje, nessa live, como a intenção é mostrar para vocês como que isso funciona na prática, eu peço sempre que as pessoas escolham apenas um ponto, porque senão não dá tempo, né, gente? Tipo, é muita coisa pra ver, tá? Bom, vamos lá, vamos começar com o mapa 1. Vou ler aqui o que ela comentou comigo, tá? Deixa eu só achar onde ela me mandou por direct. Bom, ela falou, esse primeiro mapa, ela é uma mulher, né? Ela tem 54 anos. Ela é pisciana com ascendente em peixes. E o que ela pediu? Ela pediu para olhar no mapa natal. Ela pediu para dar um foco aí nessas questões piscianas, principalmente para ela, porque por ser pisciana e ter ascendente em peixes, ela tem bastante muito aspectos aí nesse ascendente e em peixes aí, né? Então, ela pediu para verificar esses pontos, por quê? Ela disse que se sente muito apática, né? Ela se sente muito sem motivação, né? Pra vida, sem conseguir sair do lugar. Foi assim que ela relatou. Aqui pra mim, deixa eu ver se ela colocou mais. Isso. Ela colocou que sem forças para mudar. Ela colocou dessa forma aqui. Então, isso. Ela se sente apática, desmotivada, sem forças para mudar, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar como a gente constrói essa análise, né? Mostrar como que ela pode buscar formas de melhorar isso na vida dela, tá? O que é interessante aqui também, com relação a tudo que ela trouxe, tá? Porque o mapa, ele tem ali muito potencial, tá? Todo mapa tem esse potencial. A partir do momento que você tem essa consciência de como tá o seu momento, isso ajuda demais. Porque você já sabe previamente aí do que pode estar te bloqueando. No caso dela, ela já sabe que ela está se sentindo neste momento muito sem força, muito desmotivada. Então, ela já está falando de sintomas, porque tudo isso são sintomas de algo que está acontecendo dentro dela há muito tempo, tá? Porque essas coisas não aparecem assim do dia para a noite. Muito provavelmente, essa desconexão do potencial dela pode estar deixando ela assim, porque isso acontece muito com a gente. Nós temos toda uma habilidade para ser desenvolvida e muitas vezes a gente se distancia disso e o que acontece? A gente acaba por sentir o nosso ser chamando a gente para a realidade, porque a gente veio aqui, gente, para viver o nosso melhor, para viver o nosso potencial. Todos nós viemos aqui para viver esse máximo potencial. Então, quando a gente, de alguma forma, não está vivendo isso, o nosso ser, ele chama a gente. O nosso ser, ele chama. É como se a gente tivesse aquele incômodo interno de... Pera lá, você tá vivendo aquilo que você veio viver? Ou não, você tá deixando a vida muito no automático?
Então, é interessante a gente sempre fazer essa reflexão. No caso dela, como ela traz esses sintomas que são coisas fortes, porque você, quando não está conseguindo ter forças para fazer as coisas, a sua vida não está naquele movimento necessário. A nossa vida, ela precisa estar neste movimento. E quando a gente não se conecta com esse movimento, a gente não se conecta com essas habilidades, a gente acaba não conseguindo viver ali aquilo que a gente veio viver. Então, a gente precisa estar atento aos nossos sintomas, ao que o nosso ser está falando. Você está desmotivado, você está triste, você vive com angústia. Qual que é o sintoma? Tudo isso mostra algo por trás que já está acontecendo e muito provavelmente acontecendo há muito tempo. Então, a gente vem vivendo um processo, quando aquilo a gente não tá dando atenção, aquilo vai ficando tão grande, tão forte, tão pesado, que você começa a não conseguir nem fugir daquilo mais. Então, o nosso ser acaba tendo essa questão, né? O que é interessante aqui também, ela comenta que tá sentindo isso, e o que a gente precisa sempre fazer reflexão. O que eu estou fazendo na minha vida hoje para sair, né, de onde eu estou, ir para um outro nível? O que eu estou fazendo? A gente precisa ter essa reflexão, gente, constante, porque senão a gente passa muito tempo da nossa vida preso ao não consigo fazer nada, eu ando muito triste, eu tô triste, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente vai criando um mecanismo e acaba se apegando a essas coisas até como uma justificativa pra gente não dar um novo passo. Então, a gente também precisa ter essa consciência de que a gente precisa dar algum passo, a gente precisa fazer alguma coisa para sair disso, porque parece até loucura, gente, mas a gente pode até acostumar a ficar sempre naquele mesmo nível, entendeu? Naquele nível de consciência. Então, a gente precisa evoluir esse nível de consciência para o nosso ser evoluir, para a gente crescer, para a gente ser mais feliz, pra gente desenvolver tudo que a gente veio desenvolver. E às vezes a pessoa fica muito presa àquilo. Então a pessoa passa às vezes anos da vida dela sempre com essa questão de eu não consigo, tudo pra mim é difícil, não vai. E aí a pessoa ainda reforça aquilo porque crença também. A gente vai gerando crenças. Então, isso é importante de entender. Passos, gente, não precisa ser grandes. A gente não precisa dar grandes passos pra gente alcançar certas coisas. São pequenos mesmo. Então, busque ajuda de alguma forma. Então, isso também eu sempre falo para os meus clientes. Então, porque o mapa astral, ele é o autoconhecimento. Mas o mapa astral, ele não vai fazer nada por você se você não estiver disposto a dar esses passos, entendeu? Porque o que adianta você ter todo um conhecimento se você não faz nada com ele, entende? Então, muita gente também pensa, se eu fizer o mapa astral, então vai acontecer tal coisa comigo? Não, né, gente? Assim, o mapa astral é um autoconhecimento. Você saber algo não quer dizer que aquilo vai transformar a sua vida por si só. Não, é o que você vai fazer daquele conhecimento. Então, essa questão de entender o mapa, entender o seu momento e entender também o que você está fazendo, né? Então, dependendo do tempo que você já está vivendo aquela situação, isso precisa ser verificado, né? Do buscar ajuda. Hoje a gente tem muitas ferramentas para isso. A gente tem todo tipo de terapia, então a gente tem como buscar aquilo que a gente se identifica mais. Tem gente que se identifica mais com psicólogo, tem gente que se identifica mais com as terapias holísticas, tem várias formas de você buscar entender o que está acontecendo com você, né? Para que aquilo não se prolongue tanto, né? Eu vou virar a câmera aqui um pouquinho para mostrar o mapa dela, tá? Para mostrar para vocês quais são os pontos que me chamaram a atenção e aí eu quero mostrar para vocês como que a gente pode desenvolver esses pontos do mapa. Ela tem Saturno, Mercúrio, Quirón, Sol, tudo no ascendente, então são pontos importantes. Essa Vênus dela já tá em Áries, isso.
Então, ela tem Mercúrio, Saturno e Sol no ascendente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o desenvolvimento dessa análise. Ela tem Mercúrio retrógrado no mapa. O Saturno dela não tá retrógrado, mas o Mercúrio tá retrógrado. Então, eu vou mostrar esses pontos, mas essa concentração de pontos numa área aqui do mapa mostra realmente uma atenção voltada para esses assuntos. E aí, a gente consegue desenvolver a partir disso. Eu vou virar o celular, peraí. Ó, aqui tá o mapa dela, tá? Então, tá vendo, ó? Ela tem Mercúrio, o Sol, tem esse Quirón aqui e Saturno. A Lilith dela já está em Áries, a Vênus dela está em Áries também. Então, ela tem esse Mercúrio retrógrado aqui, tá? O seu Sol é na 1, tá? O Sol na 1. O seu ascendente é Peixes. Se o seu Sol está em Peixes, então é na casa 1. Eu analiso os signos inteiros, tá, gente? Eu não analiso essas questões aqui. Eu não analiso normalmente por plaços, signos inteiros que eu gosto, tá bom? Então, ela tem o ascendente em Peixes e o regente desse ascendente dela está aqui na casa 5, que é uma casa que fala sobre filhos, né? Filhos, criatividade, amor à vida, os nossos prazeres, né? O que a gente busca fazer na vida, aquilo que te dá prazer na vida mesmo, sabe? Então, quem tem o regente do ascendente aqui nessa casa é uma pessoa que tem amor à vida, que tem esse potencial de se conectar com amor à vida, amor aos filhos. Pode ser que uma mãe muito dedicada aos filhos, né, dedicada mesmo, de ter uma concentração aí de energia, né, despende muita energia para essa área da vida aqui. Tá, então, ela tem esse Mercúrio, tá vendo aqui o Mercúrio dela? Deixa eu colocar certinho pra vocês verem. O Mercúrio dela não tá aparecendo. O Mercúrio dela está retrógrado em Peixes. Então, como o Mercúrio fala da nossa mente, né, da essa questão, né, mais intelectual mesmo, nosso pensamento, o que a gente estrutura, né, na nossa mente para se comunicar. Então, o Mercúrio retrógrado em Peixes é uma pessoa que pode ter mesmo uma confusão, sabe, nessa mente, se sentir com uma mente um pouco mais confusa. É necessário que ao longo da vida ela trabalhe muito a comunicação, trazer consciência tudo aos questionamentos dela. Pode ter aquela sensação com esse Mercúrio retrógrado aqui de que ninguém entende o que ela fala, de que ninguém a entende. E também, às vezes, como a casa 1 fala desse eu, né? Às vezes dela mesmo não conseguir se entender, tá? Então, esse Mercúrio na 1, ela pode acabar buscando atenção de alguma forma. Então, e quando essa pessoa consegue a atenção de alguma forma, ela pode acabar não conseguindo saber o que ela faz. Então, é um posicionamento bem importante. Esse Mercúrio dela faz aspectos tensos aqui com outra área, então eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, faz aspectos importantes, vou virar pra mim. Então, gente, esse Mercúrio dela, ele faz aspectos tensos aí com outros planetas, com outro planeta, com outra área da vida. Então, o ascendente dela com essa questão do outro na vida dela, como é o outro na vida dela. Então, o Mercúrio retrógrado na 1, a pessoa, ela pode acontecer isso, sabe? Ela busca atenção de alguma forma dos outros, da vida, assim, parece que ela quer buscar a atenção da vida, não é só das pessoas, é como se ela quisesse se conectar com a vida. Mas quando ela tem essa atenção, é como se ela não soubesse o que fazer com isso, assim, a pessoa, como se ela travasse, porque é muito. Então, a pessoa mentalmente muito ativa, o Mercúrio na 1 tem isso também, a pessoa tem uma necessidade de se comunicar, porém, como o Mercúrio dela está retrógrado, ela pode sim sentir que ela não se entende, que ela não consegue fazer com que os outros a entendam. Então, existe ruídos nessa comunicação, como ela se apresenta. Essa questão dela ter
O Saturno também, na casa 1, existe essa cobrança. Onde a gente tem Saturno no nosso mapa, gente, existe uma cobrança. A gente se cobra, né? Ela já tá falando aqui, mente confusa e comunicação com muito ruído, não me faço entender. É isso aí, Flor. Verdade, é isso mesmo. Eu vi que você colocou aqui que você só viveu para as filhas e para neta, né? Pessoa, né? Esse regente aqui da 1 na 5, então a pessoa acaba realmente demandando muita energia para essa área da vida. Então, e com isso acaba se esquecendo, né, de olhar para si mesmo, olhar para suas questões, de se priorizar, tá? Outra coisa, o ascendente em peixes, né? O ascendente em peixes é muito esponjinha energética. Então, é uma pessoa, porque imagina, o ascendente é aquilo que se apresenta quando você conhece as pessoas, é o que se apresenta primeiro, é o ascendente. Então, o ascendente, gente, ele é muito importante em uma análise aqui, quando a pessoa está se sentindo muito, como ela mencionou, né? Ela está se sentindo muito desmotivada. Então, é alguma coisa também que precisa ser trabalhado, além de todos os outros pontos do mapa, porque aqui eu tô concentrando no ascendente, tá, gente? Tem várias outras questões, ela tem lua em escorpião, tem um Marte ali em escorpião, tem muitas outras coisas, né, acontecendo no mapa, mas, falando do ascendente, é essa motivação primária. Então, como você inicia as coisas? Qual é a sua motivação ali ao iniciar alguma coisa, ao fazer alguma coisa? Então, muitas vezes, se ela tem essa falta de energia para começar as coisas, no caso aqui, como ascendente em peixes, ela pode estar absorvendo coisas que não é dela. O ascendente em peixes é muito sensível, entendeu? Aos ambientes. Então, a pessoa entra num ambiente, se tiver ali alguma coisa, ela pode sentir mal mesmo, pegar coisas para ela, entendeu? A pessoa pode também querer, né, muito resolver o problema de todo mundo, aí abraça o problema de todo mundo, e aí o que acontece? A pessoa se sente muito mal, porque você não consegue resolver o problema de todo mundo. Então, outra coisa, ela é pisciana, então, por ser pisciana e ter o ascendente em peixes, esse ascendente dela fica, né, muito mais forte aí, porque é a essência dela ali, que já se apresenta ao mundo. Então, existe às vezes até pode existir para ela essa confusão de quem sou eu e como eu me apresento. Tá? O Saturno na casa 1 é uma pessoa que se cobra demais com relação a como ela se mostra para o mundo. Tem a questão de quem tem Saturno na 1 também, ela se apresenta de uma forma muito séria. É uma pessoa que passa uma seriedade, entendeu? Que vê a vida de uma forma muito séria. Então, a pessoa, muitas vezes, ela leva tudo muito a sério, ela se cobra muito, ela não consegue trazer leveza para a própria vida, sabe? Então, isso é importante da pessoa verificar do porquê que ela está levando sempre as coisas tão a sério. O Saturno na 1 tem isso também. Como Saturno, o ascendente fala dos primeiros anos da infância, pode ser uma pessoa que passou muita dificuldade na vida também, né? Ter tido uma infância difícil, ter passado por questões aí que marcaram profundamente a vida da pessoa. Então, é legal ela trabalhar essas questões. Ela ela colocou aqui, né? Sem resolver o problema dos outros, o meu eu nem enxergo, eu sou muito séria, não sou leve. Flor. E assim, gente, nunca a gente pode colocar a culpa nos planetas, né? Sempre falo isso aqui, que os planetas, eles é uma correspondência, sabe? Ou assim na Terra como no céu. Então, a gente não... o planeta não está fazendo nada, ele mostra ali. Então, a gente precisa também entender que o planeta, qualquer outro posicionamento, ele vai mostrar algo que você precisa desenvolver, e aí isso vira uma habilidade,
Então, você vai se conectar com a parte mais fraca ou mais forte daquele posicionamento. Porque, por exemplo, o Saturno na 1 é uma pessoa que se cobra? Sim. É uma pessoa que leva tudo muito a sério e às vezes aquilo pesa. Ela não, né? Ó, ela comentando aqui, infância é muito rigorosa, muito ruim. É, exatamente. É bem comum, porque o ascendente fala de como foi a nossa infância, né? Quem tem Saturno na 1 normalmente teve uma infância bem difícil, assim, né? Viveu muito limites, né? Viveu uma infância com muitos limites, muitas limitações de diversas formas, né? Poder ter tido traumas também, de alguma forma aí. Então, só que todo posicionamento, ele tem o seu lado aí, digamos, luz e sombra, bom ou ruim, como você preferir chamar. Então, como que é esse lado bom do Saturno na 1? Uma pessoa extremamente comprometida. Alguém que passa confiança para os outros. E passa confiança porque ela é de confiança. Então, tem o lado bom, né? Então, é uma pessoa que realmente, quando ela vai começar as coisas, ela sempre pensa muito antes de fazer. Ela se compromete e ela vai lá e ela faz aquilo. Ela se compromete mesmo com tudo aquilo que ela se propôs a fazer. Ela se compromete para entregar o melhor. Então, entende? Ela até comentou que é pai muito machista, infância super podada. Essa questão da limitação, né, Angela, que eu comentei. É bem isso mesmo, do Saturno na 1. Então, e isso é que é legal, gente, dessa parte da astrologia na prática, né? Porque a gente consegue ver como que o mapa mostra muito essas coisas e que a gente pode, né, se reconhecer naquilo ali, a gente entender que aquilo faz parte do nosso desenvolvimento. Só que, né, ela comentou que sou muito comprometida. É isso mesmo, Flor. Bom, e aí, voltando a essa questão lá atrás que ela comentou, que tá muito desmotivada, né? Sem forças, né, Angela? Então, eu tô falando o nome dela, gente, porque ela se manifestou aqui na live, tá? Mas normalmente eu não gosto de falar o nome, né, de quem tá com o mapa aqui, porque a pessoa acaba falando muitas coisas da própria vida, enfim, tá? Mas a Angela tá aqui e ela tá mencionando sobre o próprio mapa. Então, voltando a essa questão, o que eu oriento, até como terapeuta, procurar ajuda, né, Ângela? Procure ajuda de alguma forma, sabe? Algum tipo de terapia. Eu indicaria muito pra você constelação familiar, tá? Porque por vários outros pontos aí no seu mapa também, eu indicaria muito, muito constelação familiar. Não sei se você tem afinidade com essa técnica, né? Tem vários terapeutas maravilhosos por aí. Se você quiser, eu indico alguns. Se você não conhecer, eu indico muito que você faça. E depois faça algum acompanhamento com algum terapeuta. E como eu disse, qual que você tem mais afinidade? Terapia holística? Com psicólogo? Qual é qual a abordagem que você tem mais afinidade? Então, buscar ajuda. Gente, é o que eu falo, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho, tá? A gente tem os nossos problemas, tem as nossas questões e a gente não precisa dar conta de tudo, tá? A gente não tem que dar conta de tudo dos outros, piorou, né? Porque o mapa dela tem muito essa questão, né? De se dedicar muito ao outro e tal. E a gente não precisa dar conta de tudo sozinho da nossa própria vida, tá? Eu acredito muito que o universo, Deus, colocou tantas pessoas, tantas profissões aí, que é um se complementando, né? Um vai complementando o outro e a gente vai conseguindo evoluir. Então, nesse caso, realmente, esse seu, né? Esse seu relacionamento com o outro é um ponto de tensão no seu mapa? Sim, realmente é. É algo que você vai precisar olhar. Outra coisa, gente, Saturno no mapa mostra onde a gente vai precisar trabalhar. Então, aquele ponto do mapa a gente precisa trabalhar. Pra gente conseguir se conectar com aquela força, se conectar com aquela habilidade. Então, precisa de esforço, de tempo, de amadurecimento. Mas é legal que busque ajuda, tá, Ângela? Bom, vou pro próximo mapa. Aqui.
Espero que... Gente, se alguém for tendo alguma dúvida de algum ponto que eu vou explicando, pode ir me mandando também, que sempre que der eu vou dando uma olhadinha, tá? Eu vou colocar aqui na tela o outro mapa pra gente ver juntos, tá? Bom, ó, o outro mapa, né? É uma mulher, tá? Também, ela tem 38 anos, ela é canceriana com ascendente em Libra. O que ela me pediu? E eu achei interessante porque ela comentou comigo... por nada, Ângela. Espero que você procure ajuda, Flor, porque a gente merece ser feliz, né? O que ela pediu aqui pra verificar? Ela tem Plutão e Saturno no ascendente e ela se preocupa muito em entender melhor esse posicionamento. E eu achei interessante que ela falou que é muito encanada com esse posicionamento. Eu achei muito interessante ela comentar assim, eu sou muito encanada com esse posicionamento. Então, o que eu entendi? Que já tem um tempo que ela está na vida tentando entender esse posicionamento. Eu entendi dessa forma, né? E o que me chama a atenção? Se tem algo na nossa vida em que a gente está, de alguma forma, encanado, né? Ou seja, concentrado, focado naquele assunto, alguma coisa tem ali, né? Lembra que eu comentei? O nosso ser, ele tá sempre nos chamando de volta para nós mesmos, pra gente olhar questões que a gente precisa olhar pro nosso desenvolvimento, entendeu? Então, se ela tá se sentindo assim, encanada com um assunto, muito provavelmente ali tem coisas que ela precisa realmente desenvolver. Então, eu achei interessante ela colocar dessa forma, que ela é encanada com esses dois posicionamentos. Então, como eu mencionei do mapa 1, o Saturno na 1, realmente a pessoa se mostra muito séria, ela é uma pessoa mais comprometida, pode se cobrar demais, então, tendo toda essa questão aí, realmente, deixa eu ver se ela colocou mais alguma coisa. Tchau. Não, ela colocou só isso mesmo de querer entender esse posicionamento, então eu vou virar de novo o celular, só para mostrar para vocês aqui. Mas, o que é importante também, gente? A gente vive fases, lembra? Todos nós vivemos fases. Quando a gente está em uma determinada fase da nossa vida em que certos assuntos tomam a nossa atenção de uma forma, assim, muito grande, a gente precisa tentar não fugir. A gente precisa tentar parar e olhar. Porque o que acontece? Imagina que tem ali... você tem que chegar em um determinado lugar e você está usando um sapato que tem uma pedra ali e que com aquela pedra no sapato você consegue continuar caminhando, não consegue? Consegue, mas você vai caminhar como? Bem, não, você vai caminhar com uma certa limitação. Na verdade, você poderia estar caminhando mais rápido para chegar lá naquele lugar, mas com aquela pedra no sapato, você tá caminhando mais lentamente, tá sentindo um incômodo, sabe? E mesmo se você conseguir andar rápido, você anda rápido com aquele incômodo. Isso faz um mal danado. Então, o que é importante num caso desse? Você para, tira aquela pedra, olha para aquele sapato, tira aquela pedra, calça de novo e continua andando. Então, é mais ou menos assim, né? Que esse exemplo muito besta que a gente pode fazer na vida. A gente tem um lugar para chegar, nós estamos sempre desenvolvendo alguma coisa, né? Oi, Cássia. A gente tem alguma coisa para desenvolver na nossa vida, mas às vezes tem aquela pedrinha no nosso sapato que tá impedindo a gente de continuar a nossa vida mais leve. Então, o que a gente faz? A gente continua carregando essa pedra e vai indo com essa pedra no sapato e aquilo incomodando ou não? Não é melhor parar um pouquinho? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu vou parar pra ver isso agora, nossa, eu vou atrasar, eu preciso chegar lá naquele destino, tal. Mas se você parar
e tirar aquilo, você tira o incômodo, você depois anda mais rápido. Assim funciona na vida, gente. Pode parecer muito besta o exemplo, eu não sou muito boa com exemplos, como vocês podem perceber. Mas assim funciona na vida. Às vezes a gente tem certos problemas que estão incomodando a gente e a gente fica protelando aquilo, né? Então a gente continua tendo que seguir a nossa vida porque a gente tem que seguir com a vida. Porém, aquele problema tá ali, entendeu? Tá presente na nossa vida. E aí o que acontece? Você continua a sua vida com aquele incômodo, então você não desenvolve o seu potencial ali, né? No seu máximo. Você tá sempre sentindo que tem alguma coisa ali que precisa ser resolvida. Então, não desenvolve nenhuma coisa nem outra, sabe? Então, você nem resolve o problema e nem desenvolve a sua vida como você poderia desenvolver. Então, a gente precisa se atentar a esses sinais, entender esses sinais, parar e olhar para aquilo, né? Então, por isso que eu achei interessante como ela falou, que ela é encanada com esse ponto. Então, muito provavelmente, tem coisas com relação a esses aspectos do mapa dela que que assim, como eu tô olhando só o mapa natal, bem provavelmente, para ela ter feito essa pergunta para mim hoje, muito provavelmente, ela está vivendo alguma fase nos mapas de preditivas, né? Talvez na progressão, revolução solar, nos trânsitos. Alguma coisa deve estar ativando esses pontos, porque lembra das fases? A gente passa por fases, certo? Então, a gente não tá o tempo todo preocupado com todas as áreas da nossa vida, né? Então a gente enlouquecia. A gente vive as fases. E a gente entende essas fases pelas ativações do mapa. Pode ser que ela esteja vivendo com algum outro mapa aí, a gente aprofundaria mais. Pode ser que ela esteja vivendo um momento ou esteja prestes a viver algo muito importante que vai precisar que ela tenha desenvolvido esse ponto do mapa. Isso também é muito comum. Então, vamos supor, você está vivendo esse ano e tem algo no ano que vem muito importante para você viver, porém, você só vai conseguir vivenciar aquilo no seu melhor potencial se essa questão aqui de agora estiver resolvida. Então, você começa a sentir um incômodo, você começa a ficar pensando muito naquilo, muito naquela situação. Mas por quê? Porque as fases se complementam. A gente não termina uma e começa outra. Não é assim, fechou e abriu aqui, outro. Não, uma fase se complementa à outra. Tudo que você está vivendo agora vai se complementar ao que tem por vir na sua vida. Assim como o que você viveu se complementou ao que você está vivendo agora. Então, quando você se sente também, muitas vezes, né, sentindo que tá há meses muito voltado para alguns assuntos, ali tem alguma coisa que você precisa dar atenção, muito provavelmente porque aquilo vai te levar para um outro patamar, né? Então, isso fica muito de recado também para esse mapa, para entender que fase, o que você às vezes está deixando também que se estenda muito na vida, porque muitas vezes, gente, tem alguns incômodos que a gente já percebeu há muito tempo e a gente vai conscientemente deixando para depois. E aquilo, quando aconteceu, aquilo era pequeno, hoje tá grande, sabe? Tipo, aquilo você não tá aguentando mais, aquilo tá grande. Então é importante a gente também ter essa percepção. Vou virar o seu like de novo, só pra mostrar o mapinha dela, tá? E mostrar quais foram os pontos que me chamaram a atenção. Ela tem Saturno e Plutão no ascendente e eles estão retrógrados. Antes de virar até aqui, vou explicar um pouquinho pra vocês. Pelo olhar da astrologia kármica, né? Os planetas retrógrados, eles trazem algum tipo de missão aqui, né? Alguma coisa que você veio desenvolver aqui de uma forma muito forte, realmente. Então, a pessoa veio desenvolver certos assuntos, ela veio desenvolver determinados aspectos da vida dela aqui. E ela é um ponto que ela vai ter que dar atenção. Então, o que aquele ponto representa mostra algo que a pessoa vai precisar em algum momento na vida dela dar atenção para ela desenvolver.
Então, essas coisas são importantes, realmente. Então, a Luca tem quase tudo retrógrado, é verdade, Flor. Veio aqui desenvolver muita coisa, né? Então, eu gosto muito do olhar da kármica, assim, pra essas questões do retrógrado. Mas, falando agora não da astrologia kármica aí, né? Da tradicional mesmo. Os planetas retrógrados no mapa representam também um ponto ali que às vezes você não consegue desenvolver, que você tem dificuldade de desenvolver. Por quê? O planeta, quando ele tá retrógrado, ele não tá no seu potencial. Ele não tá no seu maior potencial. Então, aquilo que aquele planeta representa no seu mapa, você tem, às vezes, dificuldade de entrar em contato, por quê? Você não tá no seu maior potencial, né? Ela é canceriana, com ascendente em Libra, tem lua em Sagitário. Câncer com ascendente em Libra. Gente, só de a gente olhar 2 pontos, a gente já sabe que é uma pessoa que com certeza é muito voltada para o outro, principalmente para a família, né? A questão canceriana aqui é bem voltado à família. Eu vou mostrar aqui outros aspectos que ela tem no mapa que mostra que, assim, é uma pessoa muito voltada para as questões familiares. É muito provável que esse ambiente para ela seja muito importante, que de alguma forma esse ambiente sempre vai fazer com que ela tenha uma conexão muito grande e que ela dê uma atenção muito grande mesmo. Uma atenção muito grande para o outro na vida dela. Então, aí até fugindo um pouco da pergunta dela, mas eu achei muito interessante aproveitar que ela tá aqui na live, né? Muito família, ela falando. Então, um ponto que eu achei muito interessante, porque o mapa dela é forte nessas questões humanitárias, de trabalhar em ONGs, ajudar em projetos sociais. Então, é bem forte isso no mapa dela. Não sei se ela já trabalhou, ela ajuda alguma coisa, assim, mas se não, em algum momento isso realmente vai ser muito benéfico, né? E o câncer vai ser muito benéfico para você, porque o seu mapa é bem forte nessa questão mesmo de ajudar o outro, de trabalhar com alguma instituição aí de caridade, então desenvolver esse potencial aí mesmo, de ajudar o outro genuinamente, de ajudar os menos favorecidos também, tá? Isso é bem, bem forte aqui. Vou virar para mostrar o mapinha dela, tá? Peraí. Esse é o mapinha dela, né? Então, tipo, ela tem... Esses foram os 2 pontos que ela pediu para eu verificar, né? Que é Plutão e Saturno. São o que ela comentou aqui. Ela falou que não trabalha, mas já ouviu isso de outra astróloga também. Tem que fazer, Flor? Com certeza isso vai te ajudar bastante. Então, Saturno e Plutão retrógrado em Libra, né? Os dois estão aqui no ascendente dela, então é uma pessoa que... Saturno traz muita questão da responsabilidade, né? A pessoa muito responsável com tudo que se propõe a fazer, então sente uma responsabilidade muito grande pelos outros, né? Então a pessoa ajuda as pessoas, né? A pessoa pode se cobrar, muito cobrar, ter uma perfeição, né, pelas coisas. Cobrar, como a Saturno é em Libra, né, Libra fala do outro, ela pode ser que ela cobre uma perfeição do outro, então ela esteja sempre se posicionando na vida, cobrando uma perfeição do outro, mesmo que às vezes ela não demonstre isso, né. E o Plutão retrógrado em Libra pode ser que a pessoa, assim, ela quer salvar o mundo, mesmo sabendo que ela não consegue. Então, tem muito essa questão do Plutão retrógrado em Libra, muito assim, o Marte, sabe? A pessoa, ela quer salvar o mundo, mesmo sabendo que ela não consegue, entendeu? Então, e olha que interessante, né, gente? Lembra que o mapa inteiro, ele se comunica. Todas as áreas, elas vão se comunicar uma com a outra, tá? Então, essa área se comunica com... Todas as áreas se comunicam, né? Ela tem Capricórnio aqui, né? Então, ó, casa 1, casa 2, 3 e 4. Ela tem Capricórnio aqui na casa 4. Casa 4 do mapa é a casa que fala sobre lar, família, passado, raízes familiares. Então... olha onde tá Saturno. Saturno, gente, é o dono dessa casa aqui, ó, tá? Saturno, quando a gente fala assim, ó, que um planeta rege uma área, quer dizer que ele comanda o signo que tá aqui. Capricórnio é regido por quem? Saturno.
Então, ela tem essa conexão com essas duas áreas aqui. Quem tem Capricórnio aqui e o regente está no ascendente, ela, assim, essa casa aqui, tanto a casa 4 quanto o ascendente, fala da nossa infância. Então, ela pode ter tido, assim, uma infância que estabeleceu um impacto profundo na vida dela, de alguma forma. E aí, com isso, criou-se uma ligação muito forte com essa família. Ela tem Netuno aqui na casa 4 também, né? Netuno dela tá aqui em Capricórnio. Então, pode ser uma área da vida dela que, às vezes, seja um pouco nebulosa. A infância dela, às vezes, quando ela... às vezes, ela pode tentar entender essa infância dela, mas isso ser um pouco difícil, ser uma coisa um pouco nebulosa, assim, pra ela, sabe? Difícil de se conectar, Netuno traz isso, tá? O pessoal sempre me pergunta Netuno, se eu nunca uso. Não, gente, eu uso Netuno, tá? É que eu uso mais os planetas aí, as outras regências, mas dá pra gente olhar também. Então, tem essa questão. Então, para ela, existe uma importância muito grande do histórico familiar na vida dela. Entendeu? Ela pode sentir que ela quer o apoio da família em situações mais complicadas, mas, tá vendo, gente, que é uma conexão muito forte que ela tem. Ela tem aspectos aqui também, ó, dessa casa aqui com o ascendente. Então, para ela, o apego ao passado é muito grande, tá? Ainda mais sendo canceriana, né? Ela é canceriana, então o sol dela, a essência dela é muito vinculada com o lar, com essas raízes, entendeu? Então, é interessante que ela tem também, olhando aqui Plutão como um corregente de Escorpião, então, uma pessoa que desde muito cedo na vida pode ter tido que buscar trabalhar, buscar ter seus próprios valores, uma pessoa que adquiriu um senso de valores nessa conexão aqui, um senso de valores muito cedo na vida, tá? E aqui, ó, o Plutão e Saturno dela, eles estão em aspecto aqui, né? Então, é uma pessoa que passa essa aura de seriedade, de autoritarismo, tá? Pode passar isso, uma aura de autoritária, assim, sabe? Tem uma autoridade natural, tá? E ela precisa trabalhar aqui a vulnerabilidade. Ela até tinha comentado um pouco comigo sobre essa Lilith, né? A Lilith dela tá na casa 5 e a casa 5 também fala de filhos. Quem tem a Lilith aqui pode, às vezes, ter dúvidas com relação a essa área, se tem ou não tem filhos. Porque onde a gente tem a Lilith é um ponto de frustração. Pode ser que ela sinta isso também de alguma forma. Se tem filhos... vou voltar pra minha câmera. Eu preciso ficar falando só com a minha mão, né, gente? A Lilith, na casa 5, a pessoa pode, assim... Ela sente... Porque, lembra, onde a gente tem a Lilith no mapa, é onde a gente tem um ponto de frustração. E por quê? Às vezes é um lugar que você cria altas expectativas ou cria expectativas irrealistas e não, e tem a dificuldade de lidar com aquilo. Então, a Lilith, assim, com relação a filhos, pode ser que a pessoa não queira ter filhos, ela queira ter filhos mais tarde, ou quem tem filhos tem a dificuldade de lidar com os filhos, ou tem a dificuldade de lidar com a decisão. Ela comentou aqui que ela não quis ter filhos, né? Mas, pra ter chegado nesse entendimento de não querer ter filhos, pode não ter sido tão... tá vendo? Ela falou que tem um certo pavor. É um ponto de frustração, né? De alguma forma, é uma frustração, porque o medo, né, gente? O medo, ele sempre esconde alguma coisa, né? O medo, ele esconde algo. Quando a gente tem medo de alguma coisa, esse medo, ele está escondendo, mascarando algo mais profundo, tá? Então, vamos supor, você tem medo de amar. Tem pessoas que têm medo de amar, morre de medo de se apaixonar, eu escuto bastante pessoas falam, né? Tenho muito medo de me apaixonar, de amar muito alguém, tenho medo disso. Medo esconde algo. Então, o que pode estar por trás, às vezes, da pessoa ter um medo de amar? Né? Por exemplo, aqui pode ter um medo da pessoa se vulnerabilizar, um medo de sofrer. Então, às vezes a pessoa tem medo de sofrer, então ela tem medo de amar e não ser correspondida, tem toda essa questão. Então,
Ela trouxe essa questão da Lilith, também achei interessante, né? Ela comentou, ama crianças, não foi nada fácil, mas já superei essa questão. Eu imagino que não seja fácil mesmo, Flor. E amar crianças, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito, porque eu nunca tive o desejo de ser mãe, mas eu amo crianças, então é até interessante isso, porque quando a gente fala que não quer ter filhos, as pessoas já associam que você não gosta de crianças, né? E eu fico pensando, gente, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? E tem muita gente que não gosta de crianças e é mãe. A gente sabe, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é bem interessante. Mas voltando a essa questão lá que eu comentei, que ela tem Saturno ali, né? E o Plutão dela tá fazendo um aspecto. E aí ela pode passar isso, né, Cássia? Depois você pode me dizer, você pode passar essa questão de natural, né? A pessoa naturalmente passa uma autoridade. Ela tem um ar de autoritarismo. Então, também, porque o autoritarismo aí a gente já é aquela questão da pessoa tomar cuidado para ela não ser muito autoritária com os outros, não querer que as pessoas façam sempre as coisas como ela quer. Então, é um ponto de atenção, precisa tomar cuidado. Mas com esse posicionamento, é alguém que facilmente, né, atrai dos outros algo muito do... Essa pessoa eu posso confiar. Com certeza ela é essa pessoa. Com certeza é aquela pessoa. Ainda mais com ascendente em Libra, muito diplomática, né? Tá sempre buscando ter a paz em tudo que tá fazendo. Pensa muito antes de fazer as coisas, né, e tal. A Mi falou, pois é, isso mesmo. Não. É desse jeito, né, Mi? Tipo, olha, gente, o ser humano, né? Acho que a gente vai morrer estudando o ser humano e nunca vai conseguir entender todas as coisas, porque, olha, é coisa, viu? Não, mas que a Cássia colocou aqui, gente, não me acho muito autoritária, não. Sei lá. Que é o que eu comentei. Com esse Saturno e Plutão, com certeza você passa uma autoridade. É muito difícil que esse posicionamento uma pessoa que não passa autoridade, que os outros não a vejam como uma pessoa séria, comprometida. E aí é questão de tomar cuidado para não levar isso pro, sabe, ser mandona, querer que as pessoas façam sempre as coisas do seu jeito. A ascendente em Libra consegue manipular as situações para que as coisas saiam do jeito que ela quer. Então, é uma questão. O ascendente em Libra, quando quer, consegue. Então, quando a pessoa quer que uma situação seja de uma forma, com ascendente em Libra, consegue manipular ali as situações, né? Às vezes as pessoas nem percebem que a pessoa tá fazendo isso e ela faz. E com esse Plutão e Saturno, se você não toma cuidado, em alguns momentos pode ser essa coisa de impor a sua decisão, impor as suas vontades. E aí, consegue muito, né? Pois porque o ascendente em Libra, gente, é muito da paz. É uma pessoa da paz. E tal. Só que aí as pessoas confundem o ascendente Libra com o da paz de ele aceita tudo. Ele é. Não. Ascendente em Libra não aceita tudo, não. Ao contrário, ele consegue perceber as coisas muito rápido e consegue achar uma forma de conseguir ali o que quer de alguma forma. Assim, é muito interessante, né, Cássia? Bom, então, Flor, essa questão aí que eu comentei é ter cuidado de você, às vezes, perceber esse autoritarismo, né? Se às vezes não tem isso em algum momento. E aí, voltando a essa questão, né? De você entender este ponto. Essa questão dele estar retrógrado é forte mesmo para você. Então, é um posicionamento forte. É um posicionamento para você dar muita atenção. O seu mapa todo, ele pede muito para você trabalhar a vulnerabilidade. Então, é um ponto para você verificar depois, né? Como é para você entrar em contato com a sua vulnerabilidade? Como é para você expressar a sua vulnerabilidade? Porque o canceriano, ele se protege muito, tá? O canceriano se protege demais. Então, aquilo que é o mais profundo, ele não demonstra. Para um canceriano se abrir, para um canceriano falar sobre o que ele sente verdadeiramente, é bem difícil. É para uma pessoa que ele confia muito, muito mesmo. Então, é uma pessoa que se protege muito. Então, é legal que você veja como que tá essa sua conexão com a sua vulnerabilidade. O seu mapa pede muito essa questão aqui. Ainda mais por conta do envolvimento familiar. Você tem aspectos, né,
de algumas casas importantes que levam a essa questão de carreira, futuro. Então, também você verificar essas coisas, tá? Flor, espero que eu tenha conseguido responder. Fala aqui se você conseguiu entender um pouco mais. Eu imagino que você esteja passando por algum ciclo, sim, de desenvolvimento bem importante dessas áreas e por isso que isso tá tão forte para você, tá? E com certeza, se isso está cada vez mais te perseguindo, né, entre aspas, assim, esses aspectos ficam você sentindo que, nossa, tá sempre vindo, é um momento para você realmente parar e olhar essas questões, né? Agradeço muito. Obrigada, Flor. Eu que agradeço por estar aqui me ouvindo. Gente, eu vou passar então pro próximo. Cássia, tanto a Cássia, a Anja, se vocês tiverem alguma dúvida também com relação a outras coisas que eu falei e vocês não quiserem falar aí e depois quiser me mandar pelo direct, só me mandar, tá bom? Que eu vou adorar saber. Sempre gosto de receber porque é muito legal essa troca, né, gente? Eu sempre falo pra todo mundo, assim, que eu me sinto muito realizada, né? De conseguir participar da vida das pessoas, né? De alguma forma, conseguir entender aí um pouquinho. Eu trabalho, graças a Deus, com uma coisa que eu amo e ferramentas que me ajudaram muito a lidar com as minhas dores, né? Com os meus rolês todos. Que todo mundo tem seus rolês, né, gente? Eu também tenho os meus e muitos. Então, eu acho que tudo isso faz com que a gente, eu consigo hoje olhar e falar, nossa, eu consigo transmitir para as pessoas um conhecimento que me ajudou demais, né? Ela colocou maravilhosa. Obrigada, Flor. Nossa, não faça isso, não vai ter sossego. Não, mas eu adoro, gente, saber as histórias de vocês. Eu recebo muitas histórias no direct, eu gosto demais. Porque eu aprendo muito, né? Bom, o terceiro e último mapa aqui, eu achei bem interessante também, porque ela também... Gente, olha como é interessante, né? As 3 pessoas que pediram, todas com questões... de família também, bem forte, né? Olha que nada é coincidência, né? Alguma coisa tem. A pessoa do terceiro mapa, ela é geminiana com ascendente em aquário. O que ela pediu aqui? Ela tem 38 anos. Ela pediu pra... Ela tem, né? Ela tem alguns pontos aqui no mapa que eu já vou mostrar. O que ela pediu? Achei interessante a questão dela. Eu nunca tinha recebido uma questão assim. Ela tem muita vontade de ter uma casa própria. E agora, ela tem 38 anos? Não, 38 anos não, gente, é louca. Vendo o negócio errado. 50 anos. Ela tem 50 anos, é geminiana com ascendente em aquário. Olha eu errando a idade dela, 50 anos. Ela quer ter uma casa própria, então hoje ela mora de aluguel e ela quer ter uma casa própria. E para ela é importante, pelo que ela comentou, eu aqui. Oi, Flor. Tá histórias e cores. Qual que é seu nome, Flor? Fala pra mim. Meus 38, né? Pois é. Eu errei, mas esse foi bom, né? Ela pediu para verificar isso, então, no mapa. Se ela vai aqui conseguir isso, como que vai ser para ela, né? Então, eu acho interessante a questão, porque a gente já entra no ponto de... Quando a gente vai olhar Vilma, né? Vilma, oi, Vilma. O que é importante aqui? Quando a gente analisa esses pontos no mapa, sobre... Quando a pessoa pergunta, né? Eu vou conseguir fazer tal coisa e tudo mais, a gente tem que entender o contexto. Ela me falou que ela mora em casa alugada, e aí eu vou olhar, claro, no mapa dela, como é essa casa 4 para ela, como é isso, e é lógico, se fosse numa análise completa, a gente ia aprofundar mais o porquê que, de alguma forma, ela ainda não conseguiu atingir esse objetivo, o que foi acontecendo, quais foram os percalços que ela teve que, né, superar, e por que isso agora está incomodando tanto. Tudo tem um motivo. A gente olha no mapa natal essas questões e vai olhar aí no mapa de preditivas. No caso dela, eu achei melhor
Eu vou só dar uma pinceladinha aqui no mapa dela, no mapa natal, pra mostrar pra vocês como essa área do mapa dela, de qualquer forma, é muito forte. Ela dá muita atenção pra esses assuntos, pra eu mostrar pra vocês algumas fases que ela tá vivendo e por que ela está agora tão voltada a esses assuntos, tá bom? Lembra dos contextos, gente? Contexto e fase? Então, se você é astrólogo e vai fazer uma leitura, né? E eu sei que tem muito astrólogo que me segue, que às vezes pergunta, né? O que a gente precisa de informação da pessoa? Eu entendo que muito o contexto, né? Que contexto essa pessoa tá inserida, né? Ela é casada, não é? Tá trabalhando, tá feliz no trabalho, tá feliz no amor. Esse contexto todo. Quantos anos tem? O que ela faz? Como ela se sente? Isso é importante. A fase. Ela tá numa fase agora que ela se percebe em uma fase voltada aos assuntos de trabalho. Ela se percebe numa fase voltada aos relacionamentos. E então é importante entender essas duas coisas para você já olhar o mapa munido de informações. Essas informações, elas vão te ajudar como astrólogo a olhar o mapa com outro olhar, com mais detalhamento. No caso dela, como ela comentou isso para mim, comigo, foi muito importante, porque quando eu bati o olho no mapa dela, eu já consegui perceber o porquê que ela está tão voltada a esses assuntos, principalmente agora, né? Então, eu vou virar aqui rapidinho, mostrar para vocês. Ó, vamos lá. Lembra lá, ó, casa 1, 2, 3 e 4. A casa 4 do mapa. Lar, passado, o nosso lar, o que a gente considera como lar, tá? Então, é uma área aí da nossa vida que a gente dá muita atenção aos assuntos de lar. Principalmente aí, o que ela tem como lar hoje, o que ela quer como lar hoje e o que ela trouxe aí da infância como essa noção de lar. Olha que interessante, ela tem Saturno, Vênus e Mercúrio. O Mercúrio dela, deixa eu ver se tá retrógrado. Não tá retrógrado. Saturno também não. Então, ela tem aqui Saturno, Vênus e Mercúrio nessa casa 4. Ela já tem essa concentração, gente, de energia aqui. Então, lembra que eu comentei que o mapa mostra a distribuição aí dos planetas e em que áreas que a gente costuma dar mais atenção. Então, a gente já percebe por isso aqui, que olha a concentração de energia que ela tem nessa área. Então, existe da parte dela, esse é o mapa natal, tá? Eu vou mostrar outros mapas, mas o mapa natal dela já mostra o quanto essa área da vida é importante para ela. Porque Vênus, onde a gente tem a Vênus no nosso mapa, mostra qual área da nossa vida a gente valoriza muito. Onde a gente busca se desenvolver bastante, onde a gente desenvolveu parte dos nossos valores. Então, com certeza essa questão de família para ela sempre foi muito importante. O lar para ela, o passado, é uma pessoa que provavelmente gosta de falar sobre esses assuntos, gosta de falar sobre família, gosta de entender o passado. Então, com esse Saturno aqui pode ter tido algumas dificuldades também, né? Claro, um ambiente familiar de muita responsabilidade, cobrança ou limitações, um ambiente que talvez também tenha levado para a vida dela muita responsabilidade, tenha ensinado para ela a ter muita responsabilidade. Agora, como ela desenvolveu isso, aí é um detalhamento, né, que a gente entende com a pessoa. Mercúrio. Onde a gente tem Mercúrio no mapa é onde a gente tem uma coisa muito de direcionamento dos pensamentos e comunicação. Então, ela, muito provavelmente, na família dela é uma pessoa muito comunicativa com as pessoas da família, né? Ela é uma pessoa que gosta de falar com as pessoas da família. Dentro desse ambiente é onde ela se solta mais para conversar. Então, no mapa natal, analisando apenas este ponto, a gente já vê com essa concentração o quanto na vida dela, independente da fase, tá, gente? Porque agora ela tá perguntando sobre uma fase, mas independente da fase da vida que ela esteja vivendo, já dá pra perceber pelo mapa dela que essa área é muito importante, né? Já tá muito forte. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês
o mapa progredido, tá? Progredido é um dos mapas, né, que a gente analisa na astrologia, que vai mostrar como o seu mapa veio, os planetas vieram, né, progredindo todo esse tempo. Olha que interessante. No mapa progredido, ela está com Vênus e o Sol aqui na mesma área. Então, também, né, é muito interessante que para ela, esse momento, esse que vai ficar muitos anos aqui nesse posicionamento, então precisaria depois olhar qual a data que ativou, mas já faz um bom tempo, porque a Vênus já tá bem aqui na metade da casa. Então, existe para ela realmente esse foco nesses assuntos de lar. Ela falou que é curiosamente mais travada. Deixa eu ver se tem algum aspecto do seu Mercúrio aqui. Seu Mercúrio faz um aspecto tenso com aqui o ascendente. Aqui com esse travada com relação a falar com a família, pode ser, talvez? Me conta aí. Mas essa tensão, às vezes, aqui pode ser de, às vezes, não falar o que pensa ou explodir e depois se arrepender, porque esse posicionamento aqui, às vezes a pessoa fala e não consegue se expressar bem ou não consegue ser entendida, mas de qualquer forma, com esse Mercúrio, é uma área da vida com pessoas que você tende a se comunicar mais, tá? Com a família, é isso aí. Secundárias e trânsitos. Eu acho interessante esse posicionamento aqui, porque Urano está em Touro já há um bom tempo. E aí, vou voltar a câmera para mim para explicar. Mas, você tá vendo que Urano está aqui no isso é um mapa de trânsitos, tá, gente? Como os planetas vão se movimentando e ativando áreas, né? Ela tá com Urano nessa casa 4 do mapa dela. Esse Urano está ativando essa casa. Então, Urano já tá em Touro já faz um tempo, e vai ficar por um bom tempo. Então, desde que ele entrou, com certeza, desde que ele entrou em Touro, né, com certeza ativou esses assuntos, ativou toda essa casa. E aí, com isso, despertou nela essa questão de lar, de passado. Então, existe esse incômodo realmente. E aí, a gente já consegue entender com isso que essa fase que ela está agora, de querer mudar, de querer ter o seu próprio lar, por quê? Porque todos esses aspectos estão ativando o que ela tem no mapa natal, lembra? E como é o mapa natal para ela? Existe por parte dessa pessoa realmente um foco muito grande em querer ter o seu próprio lar. E aí, aprofundando mais, a gente conseguiria entender talvez o porquê que ela ainda não tem a casa própria. O que eu posso dizer? Que ela comentou que quer muito, né? E ter uma casa própria. O mapa dela realmente todo aponta para esses assuntos, né? Aponta mesmo para que ela desenvolva esse ponto, porém, trazendo para a vida real, né, gente? Aí, como que está a realidade? Entender se financeiramente falando isso é possível, se existe um planejamento, se já está procurando, às vezes o planejamento financeiro, né, já tem um dinheiro guardado, está procurando e tudo mais. Então, isso é importante estar atenta aí, né, junto ao cliente, junto à pessoa, porque às vezes o mapa tem todo um direcionamento, porém você não está preparada no momento para vivenciar tudo aquilo. O que eu percebi, por exemplo, muito forte na pandemia, muita gente tinha... eu tive 2 clientes mesmo, que o mapa delas estava muito forte com questões com estrangeiro, né? Oportunidades profissionais mesmo, principalmente muito relacionadas ao estrangeiro. E quando veio a pandemia, as duas, mesmo com a pandemia, elas conseguiram de alguma forma online desenvolver um pouco daquilo. Foi no máximo do potencial? Não, porque, né, se elas estivessem lá, seria diferente e tudo mais. Mas, mesmo assim, aquele potencial estava ali e poderia ser desenvolvido. É a mesma coisa aqui.
ela vai estar muito voltada a esses assuntos? Vai estar muito. Não só a mudar a casa própria, essas questões, mas as questões com família. As questões familiares, as questões. Pode voltar questões do passado, questões mal trabalhadas, para ela ter que trabalhar novamente. Isso tudo realmente vai ficar forte para ela. Agora, como ela vai trabalhar, qual vai ser o preparo dela para vivenciar tudo isso nesse momento, aí a gente precisa entender melhor como está o contexto. Lembra? O contexto dela. Contexto, está preparada, né? E aí entender, tem já todo um planejamento financeiro para essa compra de casa? Se tiver, com certeza isso aqui mostra um ótimo momento para isso. Um ótimo momento para... Não agora, tá, gente? Que semana que vem Mercúrio fica retrógrado. Ninguém compra nada importante nos próximos, né? Deixa pra comprar lá pra novembro. Então, é isso, tá, gente? Então, entendendo esse contexto dela, tá? Ah, ela colocou divórcio mal resolvido. Entendi, Flor. É um outro contexto mesmo, né? Entendo. Mas, ela comentou, né? Divórcio mal resolvido. Realmente, são situações aí de passado aí vindo à tona, né? Lar, família, né? Porque quando você casa, você está formando uma outra família. Então, tem essas questões, tá? Pessoal, me estendi um pouco, né? Aqui que eu fui querendo falar muito. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode me mandando, tá? Até pra não segurar muito tempo vocês aqui, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar direitinho pra vocês, né? Eu sei que é corrido, mas eu espero que eu tenha conseguido, né, explicar um pouquinho de como a gente olha essas questões. Agradeço todo mundo que ficou comigo aqui até o final, tá bom? E já sabe, né, gente? Pode me mandar dúvida lá pelo direct, mandei suas percepções. Eu gosto muito de ter esse contato, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Flor. Pessoal, um beijo, viu? Bom final de semana. E até domingo, viu? Domingo eu vou fazer uma live, a minha live da noite eu vou falar sobre Mercúrio retrógrado, porque semana que vem a gente já oficialmente estará com o Mercúrio retrógrado e eu vou fazer uma live falando sobre esse assunto, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus.